Muito bom dia, queridos. É um prazer estar com vocês aqui mais uma manhã. Eu tenho acordado bem cedo todos os dias porque sempre estou querendo trazer para vocês uma palavra de Deus para poder confortar vocês e trazer sempre esperança para o coração de vocês. Eu quero ler com vocês uma passagem belíssima que se encontra no livro do profeta Daniel, no capítulo 3. Eu queria deixar com vocês como lição de casa, já que a gente tem bastante tempo agora, para vocês lerem todo o capítulo 3 do profeta Daniel. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito vocês com essa leitura. Mas eu vou ler com vocês só a partir do versículo de número 16, que diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó rei Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Verso 24. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. O rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Até aqui. Esse texto fala que o rei Nabucodonosor mandou construir uma estátua bem grande, e mandou que todos os súditos do seu reino se curvassem e adorassem essa estátua como se fosse um deus. E a Bíblia fala que haviam 3 homens no meio desse grupo todo, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles eram 3 judeus, que eles não se dobravam diante dessa estátua de jeito nenhum. O rei ficou muito furioso e disse assim: Olha, se vocês, quando os instrumentos forem tocados, vocês não adorarem a minha estátua, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo e vão ser queimados lá dentro. E esses homens então disseram para o rei: Olha, rei, eu quero dizer para você uma coisa. Nós não vamos adorar a sua estátua. Nós não adoramos outro Deus a não ser o Deus que nós temos. E fica você sabendo o seguinte: se o Deus a quem nós adoramos quiser nos salvar da fornalha, Ele vai nos salvar. Se Ele não quiser, mesmo assim nós não vamos adorar essa estátua. E diz o texto que o rei Nabucodonosor ficou furioso, jogou eles na fornalha de fogo, amarrados, presos lá dentro, e de repente o rei percebe que naquela fornalha não tinha apenas 3 homens, mas um 4º homem estava com eles. E eles estavam desamarrados, andando no meio do fogo, ilesos, sem problema nenhum. E eles então, a partir daí, o rei Nabucodonosor fez um novo decreto dizendo o seguinte: de hoje em diante, todo o meu reino vai adorar agora o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E aquele que não adorar, eu vou destruir a casa dele e eu vou fazer um monte de coisa. E ele disse lá um monte de coisa que ia fazer contra aquelas pessoas que não adorassem o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Eu estou contando para você essa história porque sempre que nós nos vemos diante de pressão, diante de provas, a tendência de muitas pessoas é abandonarem a sua fé em Deus. É preferirem buscar uma série de subterfúgios para poder aliviar a sua dor e seu sofrimento. Sempre que nós somos colocados diante de situações difíceis, a tendência de muitos de nós é abrirmos mão da fé que a gente tem em Deus. Mas o que eu queria dizer para você é o seguinte: quando nós caminhamos fiéis com o Senhor, Ele também é fiel com a gente. O que eu queria dizer para você é o seguinte: nós estamos vivendo dias de prova. Eu tenho orado para que nenhum de vocês fiquem doentes, para que nenhum de vocês peguem o coronavírus. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa: se nós confiarmos em Deus, ficarmos fiéis a Deus, é possível que você pegue o coronavírus mesmo assim. Mas a grande diferença é que você vai sentir a presença de Deus na tua vida, assim como foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Muitas vezes, Deus não nos livra da fornalha, mas Ele está com a gente dentro da fornalha. Ele caminha com a gente. Portanto, eu quero dizer para você: Deus vai estar com você no hospital, assim como Deus tem estado no hospital com milhares de pessoas que estão hoje, crentes, gente de Deus, que estão muitas delas infectadas, mas Deus está com essas pessoas. Deus muitas vezes não nos livra da fornalha, mas entra com a gente na fornalha, a fim de nos livrar de todo o mal. Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus quer que através da minha vida e da sua vida, o nome dele seja glorificado, para que através da nossa vida, o testemunho de Deus seja manifesto. Portanto, é muito importante que você fique firme e
que você não abra a mão da sua fé em Deus, sabendo que Deus vai estar com você em toda e qualquer situação. Ele pode livrar, mas se Ele não te livrar, Ele vai estar com você no meio da dificuldade. Que Deus te abençoe e que você mantenha a sua fé firme em Deus, sabendo que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Queridos, hoje às 19 horas no YouTube, a gente vai fazer a nossa live de comunhão, de oração. Participa com a gente. Você vai sair bem fortalecido com a palavra que Deus tem para o nosso coração hoje. Tenham todos um ótimo dia e até logo mais, se Deus quiser.